Pessoal, tudo bem? A graça e a paz remanescentes, como vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio e neste tempo de expansão que a Remanescer está vivendo, não tem como, né, a gente não chamar alguém que está vivendo isso aqui com a gente também nesse ano, que tem sido maravilhoso para a gente, principalmente em mergulhar mais profundo naquilo que Deus está fazendo. Não tinha como a gente não convidar, né, a Poliane para estar com a gente, para falar juntamente o que ela está sentindo e o que ela está vivendo aqui conosco neste tempo de expansão, né? Alarga a tua tenda, estenda o todo da tua habitação, e é isso que nós estamos vivendo na Remanescer, mas também nas nossas vidas, né? Pessoalmente falando, familiar, na nossa empresa, no nosso trabalho, no dia a dia. Nós estamos realmente vivendo a expansão e também aquilo que Deus está implantando no nosso coração, que é o acolhimento, que nós vamos estar falando também aqui nesse podcast. Então, desejar, Poliane, tudo bem com você? Tudo bom. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite para estar gravando, viu? É uma honra ter você aqui. A honra é minha, eu que agradeço. Amém. A Poliane é pedagoga, né? Isso. E o pessoal quer saber aí quem que é a Poliane. Meu Deus. Meu nome é Poliane Kessia, né? Atualmente eu atuo na área da pedagogia, eu sou coordenadora pedagógica e eu estou aqui em Lucas do Rio Verde, né? Eu não sou daqui, mas tem 5 anos que eu moro aqui. E desde então eu venho fazendo parte dessa cidade e dessa comunidade, né? Até chegar na comunidade do Remanescer, da Igreja Remanescer. Que bacana. Já faz 5 anos, né? 5 anos. Indo para 6 anos já que você está em Lucas. E acredito que não foi um processo muito fácil aí. Não, porque na verdade eu passei por vários estados, né? Eu fui criada no Mato Grosso, em Alta Floresta, e posteriormente eu fui para Brasília, depois eu morei um tempinho em Florianópolis, depois eu fui para o Amazonas, morei em Manaus, até chegar em Lucas do Rio Verde. Olha então aí. Eu passei por alguns estados por conta do serviço do meu esposo, né? É mãe do Júlio, né? Da Lara. Falando isso, ó, Lara, Júlio, beijão. Amo vocês. Mãe do Júlio, mãe da Lara, esposa do Samuel. Que bênção, família linda e abençoada, Amém. né? Bom, eu queria fazer uma pergunta para você, para a gente estar iniciando aqui o nosso bate-papo, de como que você definiria, né, esse novo tempo no Ministério Remanescer, como que você está vivendo isso, né? Então, a Igreja Remanescer, ela chegou até mim, pastora, por conta de uma postagem de um membro. Sério? Uma postagem, eu acredito que tenha sido até dos adolescentes, né? Eu vi acredito que foi um diário de oração. E aquilo chamou a minha atenção. E no mesmo momento que eu vi, eu perguntei. Falei assim, eu fiz uma mensagem e coloquei assim, estou curiosa. E aí passaram dias, né? Ninguém te respondeu? Não me respondeu. E aí passaram alguns dias e eu levo a minha filha com outras meninas para a escola. E aí eu perguntei o que era aquilo, né? O que tinha acontecido. E aí a Evelyn, né, falou assim, tia, vai lá na minha igreja. A minha igreja é assim. E aí contou sobre os cultos, sobre os jovens. Isso eu acredito que foi numa quinta ou numa sexta. E aí eu fiz essa visita. Então eu cheguei até a igreja e eu já cheguei me sentindo pertencente, né? Porque eu já cheguei, eu já conversei e foi um momento até de graça, né? Vamos falar assim, porque o pastor queria iniciar o culto e nós estávamos ali conversando. Tomando café. É verdade. E o pastor, precisa começar o culto. Então, desde o primeiro momento, eu me senti pertencente ali. Que bacana. E o que mais assim tem tocado seu coração nessa fase na Remanescer? Então, falar da Remanescer para mim, porque nesse dia, nesse culto, eu fui embora. E aí eu passei 2 semanas com vontade de voltar. O meu coração, ele ardeu com vontade de voltar. E eu não consegui voltar aos cultos, eu não tinha um contato direto. Sim. Né? Nós ficamos de tomar um café e demorou esse café para acontecer, né? É verdade. E eu fiquei com vontade de retornar à igreja. O meu coração, ele ardeu por vontade de voltar. E dentro do carro, conversando com a minha filha, eu falei assim, filha, aquela é a igreja, eu já achei. Ela falou, por quê, mãe?
E ela sabe que eu estava procurando uma igreja para voltar a congregar. Né? E ali eu senti o desejo, a vontade de pertencer àquela família. Daí veio você, veio a Lara, depois veio o Júlio. Para minha surpresa. Para minha surpresa, porque a Lara, ela congregava em outra igreja, o Júlio César, ele não estava frequentando nenhuma igreja e eu em outra igreja. Então, sempre o nosso desejo era participar dentro de um corpo só. Todo mundo junto também, Todo né? mundo na mesma unidade, né? E, para minha surpresa, Lara e Júlio César foram comigo, se batizaram na igreja. Então, foi um presente em dose dupla, né? Que aquece ali o coração de uma mãe que compreende que é o melhor lugar para os nossos filhos eles estarem ali, né? Pertencendo ao Senhor. Verdade. Eu lembro que a primeira vez que a gente marcou, né, para tomar ali um café, eu lembro até que você perguntou, o pastor não vem? Né? Lembra? Eu disse, não, hoje já vai ser só a gente hoje, né? Outro dia eu trago ele. Se eu não me engano, até o Samuel não estava, né? No dia. Não e foi muito bacana a conversa. E eu lembro que você falou uma coisa. Você falou assim, eu achei que você não viria. Sim, é verdade. Por que essa frase? O que acontece, pastora? Nós estamos numa vida tão corrida que é difícil a igreja vir até nós. Essa é a verdade, né? É difícil a igreja ela sair da sua estrutura, né, de igreja e se movimentar por um. E naquele momento eu me senti muito importante. Porque vocês, enquanto igreja, e você na representação da Igreja Remanescer, foi até a minha casa, se dispôs de tempo, porque, para mim, o tempo ele é a coisa mais preciosa que você pode dar para outra pessoa. Né? E foi me ouvir a minha casa, ouvir os meus filhos. Isso foi tão impactante que até mesmo o meu filho, que não é muito de conversar, ele participou daquela conversa. E eu falei, pastora Alice, ele não participa, ele não conversa assim. Né? E ali ele conversou e participou. E pelo que eu vi, a igreja tem ido muito na sua casa. Sim, a igreja ela chega até a minha casa de várias formas. Ela chega através de um bolo, ela chega através de uma música, ela chega através de conversas, de almoço. Né? Eu falo que o meu esposo não é de frequentar a igreja, mas ele é pertencente da Igreja Remanescer. Porque se ele não vai, a igreja vai até ele. Isso aí. Né? A igreja ela está ali, ele conhece os irmãos hoje, né? Na rede de acolhimento que aconteceu na minha casa. Foi algo extraordinário, porque você se abrir para a igreja, você conversar com os irmãos, isso é sensacional. Então, assim, como eu vejo, como eu estou ali em casa diariamente com eles, eu sei o tanto que isso fortalece e impacta a vida deles, né? Então, eu digo que a Remanescer, o Samuel faz parte da Remanescer, mas a Remanescer vai até a minha casa. Que show! Nesses 5 anos, né, antes de você encontrar Remanescer, você até falou para mim que você já tinha participado de algumas igrejas, né, ido visitar, né, frequentar, mas você nunca tinha sentido pertencente. Não. Na verdade, enquanto eu estava em Brasília, eu sempre pertencia à mesma igreja, né? A Igreja Assembleia de Deus do Ministério Seta. E lá eu congreguei todo o meu tempo. Quando eu saí para os outros estados, eu não pertenci fixo a nenhuma igreja. Às vezes por conta do tempo e por viver ainda no passado. Sim. Muitas vezes eu procurei viver no passado, né? Encontrar aquela mesma igreja pequena, familiar, e muitas vezes quando você chega numa igreja muito grande, até você criar um vínculo demora muito tempo. Então, no Amazonas eu não consegui. Quando eu cheguei aqui em Lucas, logo depois teve a pandemia, né? Ali nós passamos 1 ano e meio onde não tinha, eram os cultos online, e só depois eu fui procurar. E mesmo assim, era um tempo, você chegava numa determinada igreja, ia para outra determinada igreja, mas não me senti pertencente a nenhuma. Né? O meu coração ele desejava, mas eu não consegui me pertencer, não consegui me familiarizar com nenhuma igreja.
E hoje você, então, pode dizer, sou pertencente, então. Sim, sou eu remanescer. Desde o primeiro dia, eu já cheguei pertencendo. E o logo da nossa igreja é, né, um lugar de recomeço. Um lugar de recomeço, e é verdade. Para mim, foi um lugar de recomeço. A Igreja Remanescer, ela chegou no momento de divisor de águas na minha vida, pessoal. Né? Eu estava passando por um processo profissional, né? Eu estava saindo ali de sala de aula, começando na parte da coordenação escolar. Eu estava querendo e desejando pertencer a uma igreja, também era este momento, porque a gente se afasta. Sim. E a gente tem saudade. Né? E eu estava nesse processo de sentir saudade. Saudade de pertencer à igreja, saudade de ter ali, estar debaixo de um ministério, estar debaixo de uma unção mesmo, sim, sabe? Para percorrer o meu caminho. E de que forma assim, você tem percebido o crescimento da igreja como espiritual, como questão da unidade? Pastora, eu entrei ali mais ou menos em abril, né? E a igreja, o que mais me chama a atenção é a parte de sermos unidade e estarmos aprendendo em unidade, né? A cada passo que a igreja ela dá, ela tem ali a base bíblica e a base de muito estudo. Então, é uma palavra que ela é ensinada aos detalhes de como nós devemos caminhar. Né? E eu acho isso muito importante, porque muitas vezes eu até brinquei que eu falei, olha, eu não quero ir para a igreja para fazer nada, eu só quero aprender. É só isso que eu quero. Eu lembro que você falou essa frase. Eu só quero aprender, eu só preciso aprender. Porque quando e eu cresci no lar evangélico, eu sei que nós somos extremamente dependentes de Deus. Sim. Então, quando nós estamos distantes de Deus, nós não somos nada. Né? E quando nós estamos ali estudando e nos aperfeiçoando em Deus, para a gente ser melhor, para a gente, enquanto família, enquanto comunidade, enquanto profissional, sermos melhores. Então, assim, o que mais me chama a atenção é nesse sentido, de cada vez mais a igreja, ela buscar, eu como membra, a chegar em outros patamares, isso, tanto espiritual como pessoal, como igreja. Você se sentiu acolhida, assim, de primeiro instante, assim, quando você chegou na igreja? Sim. Ou você sentiu meio deslocada? Como assim? Conta para nós um pouquinho sobre isso. Eu me senti acolhida desde o primeiro momento, onde é até engraçado, assim, porque as portas se abrem para você. Né? Ao primeiro momento que você chega na igreja, você, como o vidro é escuro, você não sabe que tem alguém ali do outro lado, né? Na hora que eu fui chegando perto da igreja, as portas se abriram. E eu já olhei assim, né? E aí, vamos tomar um café? Eu amo tomar café. Eu digo que por trás do café tem muitas coisas, né? Com certeza. E, Poliane, vamos tomar um café, né? Ali com a gente, antes do culto. E aquele momento, para mim, foi... E eu estava nesse momento de ser acolhida, né? Eu sou uma pessoa que eu sou, como eu posso dizer, assim, muito... Eu tenho um limite, eu sou mais quietinha, eu não sou muito de interação. E a igreja veio, assim, para falar assim, epa, peraí, vamos sacudir isso aí, vamos falar... Vamos parar com esse mimimi. Né? Vamos ali, pertencente, vamos falar, vamos trabalhar. Falei, pastora, eu não quero trabalhar, só quero aprender. E assim foi. Então, sim, desde o primeiro momento em que as portas são abertas, né, ali tem um acolhimento, um olhar, um olho no olho, seja bem-vinda, você faz parte, né, independente, eu acredito de onde você veio, esse momento ele é crucial. Porque ali depois, né, diante da igreja, nós vamos nos aperfeiçoando. Mas esse primeiro momento, eu falei, eu não quero sair daqui, eu quero ser lapidada. O poder do acolhimento, sim, né? E para você, o que é o acolhimento? Porque quando a gente fala, eu fui acolhido, mas para você, o que é o acolhimento em si? Olha, o acolhimento envolve tantas coisas, pastora. Primeiro, o olho no olho, né? E em você, eu estou te ouvindo, né? Eu estou com você, eu estou caminhando com você. Qual é a parte do acolhimento que você mais gosta? Vamos falar assim, acho que fica mais fácil para você responder. Ou não, né? Não sei.
Eu acredito que, por ser um pouco mais fechada, esse abraço, né? Esse abraçar, esse olho no olho, eu estou aqui com você, como eu posso te ajudar, a parte do ensinar, né? Eu gosto dessa parte do ensinar, do olho no olho, do abraço mesmo, quando você chega ali na igreja, em que os irmãos vão te cumprimentar, né? Eu estou te vendo, você está aqui, eles não falam, mas é isso que transmite, você é pertencente. Sim. Então, é nesse sentido. Que bacana. Em sua visão, como a unidade entre os irmãos tem fortalecido, assim, porque você está passando por um treinamento também, né, para você saber mais da cultura da Remanescer. Sim. Né? Porque todas as pessoas que entram hoje na Remanescer passam por esse treinamento para saber qual que é a cultura, porque tem muitas vezes as pessoas vêm no culto, quer fazer parte, mas não sabe qual é a identidade da igreja. Né? Então, a gente faz esse curso para as pessoas conhecerem mais a identidade, a cultura, a visão, a missão, né, propósito da igreja. E como que você tem visto que, mediante tudo isso, né, nesse treinamento, nesse acolhimento, na visão da igreja, né, na unidade, como que realmente tem se fortalecido os irmãos, né, no dia a dia, ali nos cultos, mas também no dia a dia, no momento de mesa? Porque eu falo que o mais importante, fora o culto, né, que o culto é 2 vezes por semana, 2 a 3 vezes por semana, mas a unidade na mesa, assim, de sentar, de ouvir, de conversar, de falar sobre a palavra, e também das coisas gerais que acontecem, né, no mundo, né? Olha, tem muita perversidade, olha, está corrompendo, o que nós podemos, como igrejas, né, se movimentar, orar mais, jejuar mais, né? Então, como você tem visto tudo isso, né, que tem fortalecido os irmãos na Remanescer? Pastora, a Remanescer, ela vem justamente em todas as áreas, né? Eu falo que desde que eu adentrei a igreja, desde que eu comecei a congregar na Remanescer, tudo mudou. Porque a igreja, ela é o tempo todo. E desde que eu iniciei, eu até falo para a Lara, né? O pastor, estou falando com o pastor. Aí, Lara, o que você está fazendo? Eu estou conversando com a pastora. Então, assim, é igreja 24 horas. Né? Vocês estão ali disponíveis. E não só o pastor e a pastora Alice, né? Mas toda a igreja. Então, quando você fala da rede de acolhimento, ali nós olhamos nos olhos, conversamos, falamos sobre Bíblia, sobre aperfeiçoamento, e não tem como a gente falar de acolhimento, não tem como se falar de acolhimento se a gente não vive isso na prática. Né? Porque falar, eu acolho, e na verdade isso é uma prática diária nos detalhes. Né? É nos detalhes do dia a dia, é na ligação, é nas conversas, é num bolo que chega na minha casa, é nos aniversários, é ser igreja o tempo todo, é num churrasco que acontece ali na igreja, onde as famílias participam e se divertem, né? Porque somos crentes, mas a gente também se diverte. É verdade. E ali nas risadas, é vivenciar Cristo a todo instante, a todo momento. Que seja no churrasco, que seja num bolo que o pastor envia, né? É esse viver mesmo. Então, eu acredito, e acredito que é uma das coisas que mais me chama a atenção, é toda essa vivência com os irmãos. Eu tenho 6 meses, né? E tenho um vínculo com eles. Conseguiu ter essa conexão. Eu consegui ter essa conexão, e veio da igreja, veio da cultura da igreja, essa conexão. Mas você entende que só teve essa conexão porque também você deixou as pessoas chegarem, as pessoas abraçar você, conversar com você? Porque tem aquela pessoa que também se afasta, né? Coloca um muro. Você entende que, por um lado, nessa questão que você foi acolhida, mas também porque você já estava procurando, né, ser acolhida, né? Então, ficou mais fácil você se abrir, você mostrar realmente quem é a Poliane? Pastora, eu adentrei a igreja com o pensamento de congregar e só. Eu queria só aprender. Mas a cultura da igreja me modificou. Eu sempre falo que o ambiente modifica a pessoa, né? Sim. A cultura da igreja me modificou. Porque quando eu cheguei, eu quis pertencer. Né? Observando ali os irmãos, observando os jovens, a equipe de louvor, o movimento da igreja, eu quis pertencer. Eu falei, opa, eu quero pertencer, eu quero fazer parte, eu quero aprender. E aí não foi só no aprender. Né? Eu não fiquei só no aprender. Eu quis pertencer, eu quis fazer parte.
quais têm sido assim, os seus maiores desafios, né, nessa caminhada, juntamente assim, no crescimento da igreja, né, e como que você tem visto Deus agir para superar os desafios, né? Porque eu acredito que cada um de nós passamos por um desafio, você deve ter os seus, nessa caminhada cristã, né? Como que você tem visto Deus agir? Sim, pastora, ainda mais quando a gente está muito tempo sem congregar, né? Eu falo que obedecer dói. E quando nós estamos muito tempo sem congregar, é difícil. É mais difícil do que quando você não é evangélico e ali você aceita Jesus. Agora, como eu, que já venho de uma base familiar, passo um tempo fora da igreja e depois eu retorno, é mais difícil, né? Porque é toda uma mudança de vida. Sim. Né? Coisas que você fazia, você não faz mais. Então, ali eu tenho que escolher diariamente pertencer. Né? E dentro da igreja, e isso é importante a gente falar, a igreja ela tem esse olhar, né? De ninguém vai ficar para trás, vamos todo mundo juntos, vamos caminhar. Se é um culto que vai acontecer, vamos em unidade. Se é um churrasco ou um café da manhã, vamos em unidade. Então, isso me fortalece diariamente. Né? Eu acredito que é uma das coisas que mais me chama a atenção. Assim. E qual mensagem que a Poliane deixaria, né, para os novos irmãos e irmãs que estão chegando, né, e que estão caminhando aí com o Ministério Remanescer? Sejam muito bem-vindos. É uma experiência em Deus. Né? O acolhimento. Eu trabalho dentro de uma instituição que também trabalha muito essa parte do acolhimento. Né? E a gente sabe como que existem vidas que são sedentas. Né? Às vezes por uma palavra. Então, para quem está chegando, venha de coração aberto, porque a Igreja Remanescer ela tem uma base, uma visão, uma unidade para te receber. Né? A gente só se aperfeiçoa em Cristo. Posteriormente, a gente precisa vir como a gente está. Né? O Senhor ele está ali, de braços abertos, para nos receber. E o Ministério Remanescer ele tem essa visão de te acolher, receber e caminhar junto com você. E para que nós possamos concluir, para a gente estar finalizando aqui o nosso podcast, queria fazer mais uma pergunta para você, que olhando para o futuro, né? Olhando para frente, como que são as suas expectativas para o Ministério Remanescer para os próximos anos? Pastora, eu acredito que o mover de Deus, enquanto ministério, vai ser muito grande. Né? Nós estamos debaixo de uma palavra, Amém. Debaixo de um direcionamento. Né? Famílias ali estão sendo restauradas, Amém. Ensinadas, para que no futuro a nossa igreja ela venha se expandir cada vez mais. Então eu acredito e tenho fé que o que o Senhor vai fazer ali é muito grande. E eu quero fazer parte desse momento. Amém. Amém, glória a Deus. Pessoal, então muito obrigada por vocês estar nos acompanhando até aqui. Mais uma vez, Poliane, muito obrigada, viu? Que nós possamos marcar mais podcast aí para estar conversando, bater esse bom papo aqui que nós tivemos hoje. Eu agradeço muito, tá? Dá um abraço na sua família por mim. Amém. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz. Foi uma conversa muito produtiva, né? Falar de Deus, falar sobre a Igreja Remanescer. E eu no meu dia a dia faço isso, né? Falo da minha igreja, falo da voz linda da minha pastora, coloco os hinos ali para as pessoas que estão à minha volta ouvir, porque é isso, né? Eu tenho aprendido a ser remanescer, né? Nas músicas que eu coloco, nas palavras que eu falo, nos ensinamentos, agora como a cultura da honra, nos ensinamentos. Então eu tenho expandido, eu tenho aprendido a estar em expansão também. E até que parece que a forma que a gente está conversando, e você fala, você se expressa, parece que é uma lavagem cerebral aí. Mas não é, pessoal. Não. A gente quer viver Cristo, né? É verdade. A gente quer viver Cristo. Então, quando nós falamos sobre cultura da honra, lealdade, amor, unidade, acolhimento, é porque Jesus é o nosso maior exemplo. É, né? Verdade. Então, nós queremos cada vez mais enraizar a Remanescer fundamentada na palavra de Deus. Então, para você aí, né, que quer se sentir parte de uma família, né, fazer pertencente a algum lugar, né, com bases bíblicas, cristã, convido você, venha remanescer com a gente.